Filhos e filhas de Deus e da Igreja, da Santa Igreja, amadas e caríssimas famílias, graça e paz. Continuando o estudo da Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, segundo a tradução da Vulgata, chegamos então em Gênesis, no capítulo 39, vamos falar do versículo 7 até o versículo 23. Vamos falar um pouquinho sobre a castidade de José, né? José do Egito, pedindo a intercessão do castíssimo São José, que tem um coração castíssimo, não só casto, mas castíssimo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eis a palavra de Deus. Pelo que, passados muitos dias, lançou sua senhora seus olhos sobre José e disse: Dorme comigo. Mas ele, não consentindo de modo algum na execrável ação, disse-lhe: Eis que o meu senhor, tendo entregue tudo nas minhas mãos, ignora o que tem em sua casa, e não há coisa alguma que não esteja em meu poder, ou que me não tenha confiado, exceto tu, que és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer esta maldade e pecar contra o meu Deus? Com semelhantes palavras, todos os dias, era a mulher molesta ao jovem, e ele recusava pecar. Mas aconteceu que um dia entrou José em casa, e fazia uma certa obra sem que ninguém o visse, e ela, segurando-o pela orla do seu vestido, disse-lhe: Dorme comigo. Mas ele, deixando a capa na sua mão, fugiu e saiu para fora. E a mulher, vendo a capa nas suas mãos e vendo que era desprezada, chamou a si a gente da casa e disse-lhes: Vede, trouxe-nos este homem hebreu para zombar de nós. Veio ter comigo para me seduzir. E tendo eu gritado, ele, ao ouvir a minha voz, deixou a capa em que eu pegava e fugiu para fora. Em prova da sua fidelidade, mostrou ao marido, quando ele voltou para casa, a capa com que tinha ficado, e disse: Aquele servo hebreu que trouxestes veio ter comigo para fazer zombaria de mim. E ouvindo que eu gritava, deixou a capa em que eu pegava e fugiu para fora. Ao ouvir isto, o Senhor, demasiado crédulo nas palavras da mulher, irou-se em extremo e lançou José no cárcere, onde estavam detidos os presos do rei. E ele foi aí encarcerado. O Senhor, porém, foi com José e, compadecido dele, fê-lo encontrar graça diante do governador da prisão, o qual confiou à sua vigilância todos os presos que estavam no cárcere, e tudo o que se fazia era feito por sua ordem. Nem o governador tomava conhecimento de coisa alguma, depois que lhe confiou tudo, porque o Senhor era com ele e fazia prosperar todas as suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, amantíssimos do coração de São José, que tanto ama, passagem curiosa essa, que fala da castidade, que fala da pureza. Nós falávamos na perfeição cristã sobre a questão da fuga das ocasiões remotas e próximas também. E depois das ocasiões remotas, José logo é colocado numa ocasião próxima, quando a mulher de Potifar diz: dorme comigo. E ele recusava. Isso era a ocasião remota. Mas aconteceu uma ocasião próxima, onde só estavam os dois em um local. E José fugiu, como é nos orientado pela fé cristã, para fugir de tais ocasiões.
E essa fuga dele ocasionou na guarda da sua pureza, mas a mulher insistentemente lançou contra ele uma mentira, a qual o seu esposo deu crédito. Mas em tudo devemos dar graças ao Senhor. Então, por isso, nós temos que exercer o poder do louvor, dizendo sempre constantemente: Jesus, eu te louvo e te bendigo. José foi lançado ao cárcere, e estando ele no cárcere, eu e você, por conta de uma mentira, poderíamos estar indignados. Ora, José fazia a casa do seu senhor, no caso Potifar, prosperar em todas as coisas. E ainda assim, lhe foi negado até mesmo a defesa. Lhe foi negado a defesa. O Senhor logo se irou contra ele. Mas José, ele não lamentou. José, ele não entrou ali num conflito com Deus. Ele louvou e bendisse o Senhor, porque assim como ele foi lançado no cárcere, o Senhor estava com ele. Então entenda que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei quais as situações difíceis você está passando na sua vida, no seu matrimônio, na saúde, nas finanças, no emprego, no estudo, entre amigos, entre familiares. Eu não sei qual a dificuldade você possa estar passando, mas em tudo, Jesus, eu te louvo e te bendigo. Porque quando José é lançado no cárcere por conta de uma mentira, o Senhor está com ele também ali. E o Senhor começa a fazer tudo prosperar naquele cárcere ao redor de José, a ponto de colocar José à frente do cárcere. Lembra? Ele foi vendido, ele foi traído pelos irmãos, vendido para os ismaelitas, é comprado ali por Potifar, é colocado na casa de Potifar, e mesmo Potifar, sem ser hebreu, sem cultuar o mesmo Deus que José, por conta da santidade e da pureza de José, todas as coisas na casa de Potifar prosperavam, porque a presença de José estava ali. José era a bênção que aquele lugar precisava. Agora, por conta de uma mentira, parece tudo estar perdido, foi lançado num cárcere, perdeu até mesmo a sua liberdade, foi tirada primeiro as suas vestes ali de hebreus e foi colocado na casa de Potifar. Deram-lhe então umas vestes de um servo egípcio, no caso. Agora lhe é tirado essas vestes e lhe dá umas vestes de prisioneiro. Mas ainda com essas vestes o Senhor está com ele. E tudo naquele cárcere, naquela prisão, começa a prosperar. Porque José é a bênção que aquele lugar precisava naquele momento. José estava onde precisava estar naquele momento. E o Senhor estava com ele por isso. José era a bênção que aquele cárcere precisava. Você é a bênção que a sua casa precisa. Você é a bênção onde quer que você seja colocado, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós devemos conformar a nossa vontade com a vontade do Senhor em todas as coisas. E logo, ele colocado ali, naquele momento, tudo lhe é confiado, porque José é um representante do Senhor. Por isso o nome José se dá como cúmulo de bens. Cúmulo de bens. Amados, medita um pouco em cima dessa realidade. Vai na Sagrada Escritura, vai lá, capítulo 39 de Gênesis. Pega lá esse versículo do 7 ao 23. Medita nele, contempla ele. Entende? Contempla ele, traz para a realidade da sua vida e toma posse, dizendo: eu sou a bênção que esta casa precisa. Compreende isso? Eu sei que você está compreendendo, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você neste momento. Você está percebendo a ação do Espírito Santo de Deus sobre você. Fecha os teus olhos e abaixa os portões do seu castelo interior e abre as portas e janelas do teu castelo interior e permita que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, preencha todo esse castelo em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intercessão da Virgem Maria, medianeira de todas as graças, e do glorioso e justo São José, a qual foi confiado Jesus e Maria, os maiores tesouros de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.